Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Secal Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão para Auxiliar na Produção Industrial. Esse curso, pessoal, ele é um curso que ele vai ter 3 videoaulas por noite, tá? Toda noite eu vou gravar 3 videoaulas, cada videoaula terá uma duração de 15 minutos. Essa é a segunda videoaula, porque a primeira videoaula é um vídeo que eu peguei na internet, chamado A Quarta Revolução Industrial, tá ok? A apostila tem 60 folhas, caso você queira a apostila, o número é 082 9 9110 0097. É só você mandar um WhatsApp para mim, professor, por favor, dá para você mandar a apostila que eu mando sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos dar início a esse curso. Bom, como eu falei que essa é a segunda videoaula, porque a primeira é um vídeo que fala sobre a quarta revolução industrial, eu quero começar esse vídeo falando sobre quando eu cheguei em São Paulo. Pessoal, quando eu cheguei em São Paulo, a febre do momento em São Paulo era uma profissão chamada ferramenteiro. Qualquer empresa, qualquer pessoa que você perguntasse, você gostaria de ser engenheiro ou ferramenteiro? A pessoa com certeza ia responder, eu quero ser ferramenteiro. Um ferramenteiro em São Paulo naquela época, ele ganhava muito mais do que um engenheiro. E você pergunta assim, professor, que profissão é essa, ferramenteiro? A profissão de ferramentaria ferramenteiro não é porque mexe com ferramentas, mexe com ferramentas também, mas a ferramenta que nós estamos falando não é essas ferramentas aí, não é alicate, não é chave de fenda, não é isso, tá? São ferramentas de estampagem, estamparia, tá ok? Então é assim, para fabricar carros, você precisa trabalhar com prensas de alta potência, nós estamos falando de toneladas. Prensas que elas prensam com muitas toneladas. Tem prensa de 200 toneladas, 300 toneladas, 400 toneladas, 500 toneladas. É uma pancada muito forte. Então você tem 3 processos. Você tem um processo de corta do blank, você tem um processo de conformação do blank e você tem um processo de repuxo do blank. E tem operações, às vezes tem peças que levam até mais de 10 operações. E quem faz a troca, o setup, né? Quem faz a troca dessas ferramentas? Quem afia os pulsões dessa ferramenta? Quem faz toda a manutenção dessas ferramentas? Era a equipe de ferramentaria. Era o pessoal de ferramentaria. Então Marcos, eu passei por uma grande metalúrgica em São Paulo, chamada Metalúrgica Caterina, aonde nessa metalúrgica eu era inspetor de solda. Eu tive uma carreira muito boa nessa metalúrgica. E essa metalúrgica era ali no Parque Novo Mundo. Quem conhece São Paulo sabe onde é o Parque Novo Mundo. É logo na entrada ali, depois de Guarulhos, chegando em São Paulo. É logo ali, perto de uma grande empresa chamada Mank, que era uma empresa de prensas, e uma empresa chamada Toga, que fabricava embalagem. Quer dizer, fabrica embalagem até hoje. E atrás dessa empresa que eu trabalhava tinha Brinquedos Estrelas, que era uma das maiores fábricas de brinquedos. Eu tenho 54 anos. Quem é da minha época aí sabe que naquela época era uma grande empresa de brinquedos. Tá ok? Bom, voltando a falar de ferramentaria. Então, naquela época, a gente ouvia falar que a profissão de ferramenteiro ia acabar. E aí começam as 4 verdades. Então, a primeira verdade é a verdade que é verdade. Olha, a profissão de ferramenteiro vai acabar, hein? Nossa, essa é a verdade? É a verdade. Aí a segunda verdade é a verdade como futurismo. Que nada, vai acabar nunca. Que é isso? Jamais que a profissão de ferramenteiro vai acabar. Para com isso. Vai acabar e vai colocar como? Quem é que vai trocar essas ferramentas? Aí vem a verdade como mentira. Ih, cara, isso aí é mentira. Isso é conversa fiada. Isso é papo de peão. O peão fica inventando essas coisas aí para colocar medo na gente. E vem a verdade como boato. Ih, Marcão, isso é mau boato. A profissão de ferramenteiro nunca vai acabar. Bom, o que aconteceu? Chegamos no ano de 2021 e a profissão de ferramenteiro hoje é uma profissão que existe, mas é uma profissão sem glamour nenhum. Não tem mais o glamour que já tinha. Por quê? O sistema de robótica, pessoal. Hoje os sistemas de ferramentaria estão totalmente mudados. Eu vou colocar para vocês um vídeo, provavelmente amanhã, que mostra uma linha de produção da BMW na Alemanha, onde vocês vão ver o que o robô faz. Então, o ferramenteiro hoje, as pessoas hoje já não sonham mais em ser ferramenteiros. Elas não têm mais essa pegada, tá? O salário já não é mais aquele salário atrativo. Eu não sei quanto ganha um ferramenteiro hoje, mas na minha época um ferramenteiro ganhava mais de 20 salários mínimos,
acima de 10 salários mínimos. Um auxiliar de ferramentaria já ganhava mais de 7 salários mínimos. Então, um ferramenteiro nível 3, ele ganhava em torno de 15 a 20 salários mínimos. Ah, você está de brincadeira. Verdade, pessoal. Tinha ferramenteiro que chegava a ganhar, hoje, nos dias de hoje, 20 mil reais por mês. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que nós chegamos na quarta revolução industrial. Tá? Se tiver alguém aí que é ferramenteiro e vai vendo esse vídeo, por favor, não estou denegrindo a profissão mais. Estou dizendo que o tempo passou e a profissão perdeu muita potencialidade, né? Perdeu muito, vamos dizer assim, muito glamour. Mas a profissão é muito boa, existe, mas não tem mais o glamour que já teve, tá bom? E por que eu comecei esse vídeo de auxiliar de produção com essa historinha, pessoal? É exatamente por esse motivo, porque nós chegamos na quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial, ela tira o homem como foco. O homem não é mais o foco da indústria na quarta revolução industrial. Tá, professor? Se o homem não é mais o foco na indústria com a quarta revolução industrial, como que fica? A automação, pessoal. A automação, hoje nós estamos vivendo, a gente viveu a era, se você pegar as revoluções industriais, nós tivemos a primeira para a segunda, ela levou 45 anos. Tivemos da segunda para a terceira, 100 anos, e da terceira para a quarta já está com menos de 50 anos. E em todas as evoluções o homem foi ficando para trás. Quando James Watt inventou a máquina a vapor, a termodinâmica, o homem ele já perdeu uma força de trabalho muito grande. Mesmo assim, os teares ainda tinham uma mão de obra humana muito forte. Mas quando chegou da primeira para a segunda, que o homem conheceu o aço, a gente já começou a perder uma força de trabalho. O homem já não conseguia mais estar no campo, o alimento já começava a faltar, porque estava todo mundo nas cidades, tá certo? E quando chegou a terceira revolução industrial, que chegou a era dos computadores, veja o que aconteceu, não é? Hoje os computadores eles dominam o mundo e nós estamos na terceira revolução, mas para mim, Marcos, que sou um homem da área de produção industrial, tá? Das áreas de engenharia de produção industrial, eu tenho plena certeza que nós já estamos na quarta revolução. E eu acredito que o ano que vem, na reunião que acontece todos os anos em Davos, na Suíça, eu acredito que já vai haver alguma coisa falando sobre a quarta revolução industrial. Já vai haver tem 2 anos que não tem essa reunião, que une a cúpula, né, dos maiores países produtivos do mundo para discutir tecnologias e políticas de produção. E já há uma pressão muito grande para que a quarta revolução seja anunciada. E no dia que a quarta revolução for anunciada, os países, ele quebra esse protecionismo. Dê uma olhada hoje nos sindicatos. Os sindicatos, na minha época, quando eu morava em Santo André, o sindicato tinha muita força. O sindicato chegava a parar uma Volkswagen, uma Auto Latina, que era a Ford Volks, com mais de 20 mil funcionários. Parava por dias a fio. Tá? Foi aí que apareceu o ex-presidente Lula, que apareceu grandes pessoas da área do sindicato, né? Do sindicalismo. Então, eu queria que quando você assistisse esse primeiro vídeo da quarta revolução industrial, você tivesse isso como verdade. Ela não fosse uma verdade futurista, ela não fosse uma verdade com mentira e ela não fosse muito menos um boato. É verdade. Nós estamos na quarta revolução industrial. Então, eu quero que você estude essas videoaulas comigo de uma forma que você entenda que você precisa se preparar para a indústria do futuro. Não há espaço para o analfabetismo profissional na indústria do futuro. As pessoas que acharem que ensino médio, que fazer faculdade, que fazer pós-graduação, que fazer mestrado, que fazer doutorado, que fazer isso, fazer aquilo, vai livrar ele do desemprego, está totalmente enganado. Tá, professor? Então, se eu estou estudando tanto e eu vou ficar desempregado, o que eu faço? Seja uma pessoa que aprende pela manhã, desaprende meio dia e volta a aprender à noite. Seja uma pessoa múltipla. Tenha várias profissões, pelo menos 3, para interagir no ambiente de trabalho. As empresas não querem pessoas que sabem fazer apenas uma atividade. As empresas querem pessoas que saibam fazer várias atividades, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao curso de gestão para auxiliar na produção industrial. Eu sei que essa fala assusta, é uma fala futurista, mas isso é uma verdade, tá bom? Então é o seguinte, esse curso só terá eficiência e eficácia se você entender antes de tudo o que é produção. E o que é produção? Então vamos ver aqui nesse diagrama, o professor traçou um diagrama aqui, tá bom, pessoal?
É um diagrama que mostra o que é produção. Bom, a primeira coisa, para se ter produção, nós temos que ter 3 processos. Nós temos que ter o processo de entrada, nós temos que ter o processo de técnicas e nós temos que ter o processo de saídas. Produção é a somatória de várias entradas, técnicas e saída para no final, na saída, você ter um produto ou um serviço. Então, vamos falar de um carro, para a gente exemplificar uma coisa que todo mundo conhece. Nas entradas, eu tenho as matérias-primas. Quando eu estava na faculdade fazendo produção industrial, eu tinha esse número. Na época, uma professora fez esse levantamento, mas já faz muito tempo. Mas eu posso dizer que um carro passa de 30 mil itens, pessoal. Um carro tem muitas peças. Então, isso é a entrada, é a matéria-prima. Quando você chega para fazer um carro, você precisa de técnicas, você precisa de homem, você precisa de normas, tá? Nacionais e internacionais, você precisa de procedimentos e você precisa de rotinas, certo? Isso são as técnicas. E você tem as saídas, que vai ser um produto ou um serviço. No caso de um carro, é um produto, tá certo? É um produto. Ok? Porque o carro ele é tangível e na saída você tem o tangível e o intangível. O que é uma coisa intangível? É um serviço, um corte de cabelo, ele é intangível. Um produto é tangível porque eu pego nele, tá? Um computador é tangível, o boi é tangível, o carro é tangível. Agora, a limpeza de uma casa é intangível. Agora, o que uma coisa tangível tem de semelhança com a intangível? O processo de gestão da qualidade. Eu tanto consigo avaliar se um carro tem qualidade, como eu consigo avaliar se um boi animal tem qualidade, porque também ele é tangível, eu consigo pôr a mão nele, eu consigo pegar, eu consigo sentir, mas eu consigo avaliar se o corte de cabelo que o cabeleireiro fez em mim, o barbeiro ou cabeleireiro, não sei a sua cultura, como você vai chamar, se ele foi de boa qualidade. A maquiagem que você fez, se foi de boa qualidade. A maquiagem é intangível, você não consegue pegar na maquiagem. Se você tentar pegar, você borra. Então, o auxiliar de produção, tá? Ele já começa entendendo isso. Eu trabalho com produtos, eu trabalho com coisas tangíveis. Eu trabalho com serviço, eu trabalho com coisas intangíveis, tá bom? Então vamos lá. Quem é o auxiliar de produção segundo a CBO? É muito importante a gente entender que no Brasil nós temos a classificação brasileira de ocupações. Pessoal, o Ministério do Trabalho, ele e o INSS, ele só vai te aposentar. O Ministério do Trabalho define o que é profissão. E o INSS, ele acata isso e ele só te aposenta se essa profissão que você tem, ela estiver dentro da CBO, Classificação Brasileira de Ocupação. E para que você não caia dentro da escravidão, para que você não vire uma pessoa escrava, para que você não possa ter doenças de saúde ocupacionais, tá? Você tem que, o Ministério do Trabalho, ele cria uma classificação, certo? E ele diz o que essa profissão pode ser feito dentro dessa profissão. Eu vou dar um exemplo. Lá na classificação para motorista, ela diz que o motorista não pode trocar o pneu do carro. Ela diz que isso é uma coisa que não pode ser feito pelo motorista. Isso tem que ser feito pelo borracheiro. Então, se o motorista vai trocar o pneu do carro e ele tem um problema de coluna, quando ele chega lá no perito trabalhista, que o perito trabalhista pergunta para ele: seu Marcos, o que é que o senhor faz? Aí eu digo para ele o seguinte, porque eu vou estar ali, né, com a CAT, o comunicado de acidente de trabalho, né? Aí eu vou dizer: olha, eu sou motorista e o senhor acidentou a coluna como, seu Marcos? Eu fui trocar o pneu do caminhão. E quando ele olha na CBO e ele vê que não tem essa atividade para a profissão motorista, pode ser que o perito ele não acate essa doença como acidente de trabalho e ele ainda vai acionar o Ministério do Trabalho para essa empresa ser punida, porque ela deu uma atribuição a essa pessoa que não está dentro da CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, tá bom? Bom, pessoal, nós já chegamos aqui no final da nossa segunda aula, né? A aula passou rápido, tá? Então a primeira é o vídeo, a segunda é essa aula aqui. Nós estamos com 14 minutos e 30 segundos. Eu vou encerrar esse vídeo e a gente volta na terceira aula, tá bom, pessoal? Então fica com Deus, um beijão no coração e até a próxima aula. Tchau, pessoal.